Bom dia, eu sou o Márcio Campos. Estou começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Você sabe, é o 10º ano do programa Ciência em Movimento na TV Petrópolis, fazendo divulgação científica, tecnológica, do empreendedorismo inovador, da educação empreendedora. Hoje nós vamos conversar com Emerson Brum Bittencourt, que é diretor-geral do campus do Instituto Federal Fluminense de Maricá. Vamos falar sobre os cursos. Não é a primeira pauta sobre o IFE aqui no programa, já fizemos várias outras pautas sobre o Instituto Fluminense, para você entender qual é a dinâmica desse instituto no interior do estado do Rio de Janeiro. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Eu sou o Márcio Campos, estamos começando essa nova edição. Hoje vamos conversar com Emerson Brum Bittencourt, que é doutor em Ciências do Meio Ambiente, mestre em Biologia e bacharel licenciado em Ciências Biológicas pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Experiência em pesquisa em ecologia de pequenos mamíferos silvestres. Atua como professor há mais de 30 anos em todos os níveis de ensino, da Rede Federal de Ensino Tecnológico há 15 anos e nos últimos 4 anos tem atuado como diretor-geral do Campus Avançado Maricá do Instituto Federal Fluminense. Emerson, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento para falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é educação, ciência e tecnologia, né, Emerson? Seja bem-vindo. Verdade. Muito obrigado, Márcia, pelo convite e aos telespectadores aí por partilhar um pouquinho desse tempo aí, falando, né, de temas tão importantes e trazendo um pouco aí também do que o campus de Maricá, o campus avançado Maricá, tem contribuído, né, junto ao Instituto Federal Fluminense e à região no ensino, na educação, pesquisa, extensão, em todas as ações que a gente tem desenvolvido. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Emerson, a gente tem feito várias pautas sobre o IFE, já falamos sobre o IFE do Rio de Janeiro, em Paulo de Fronten, São João de Meriti, em Petrópolis mesmo, né? Foram umas ou duas entrevistas com na época, o diretor do IFE, e agora tem um outro IFE, o Instituto Federal Fluminense, né? E tem o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Como é que você explica isso para o nosso telespectador? Então, essa história é bem... Monta, na verdade, lá o início do século XX, né? O presidente, à época, Nilo Peçanha, em 1909, ele cria uma rede de escolas técnicas, chamada Escolas dos Aprendizes Artífices, lá em 1909. E
nesse conjunto de escolas, foram 19, a maioria em capitais, né, das grandes cidades, dos grandes estados do Brasil. Campos dos Goytacazes, que era a cidade natal do Nilo Peçanha, recebeu uma unidade, né? Então, lá em Campos surge, lá em 1909, a nossa sede, a nossa estrutura primária, né? E desde lá, então, essa rede federal vem expandindo pelo Brasil, até as décadas de 80, 90, teve um momento ali de crise, dificuldade, quase que a estrutura foi privatizada ali durante a década de 90, mas vencendo aí todos esses desafios, surge que a sucessão, né, a partir da chamada Escola de Aprendizes Artífices, vem para a Escola Técnica Federal, que é um nome que talvez alguns telespectadores conheçam aí, e depois também uma outra institucionalidade chamada o Cefet, né, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, que ali durante os anos 90 até os anos 2000 marcou muitas regiões, né, com a questão do ensino tecnológico. Mas ainda eram poucas unidades em alguns lugares só, principalmente ligado a cidades maiores ou às capitais, né, do Brasil. Ainda muitos estados não tinham nenhuma estrutura de uma rede federal de ensino profissional, né, de ensino tecnológico. Mas já nessa estrutura de Cefet, essas escolas, né, vamos chamar assim, não só trabalhavam com o curso técnico, né, que é a ação primária e mais intensa dessas instituições, mas como também já tinham algumas experiências com graduação, alguma experiência com pós-graduação. Isso foi expandindo até que, durante o governo do presidente Lula, né, iniciou um processo de expansão, né? Foram 3 ciclos de expansão, a fase 1, 2 e 3, e ao longo dessa fase 1, 2 e 3, o que eram ali em torno de 140 unidades, um pouco mais de 140 unidades pelo Brasil todo, chega até 650 unidades espalhadas por várias cidades, alcançando cidades de interior, estados que não tinham, como Acre, estados do norte, né, também Roraima, e outros estados que não tinham centros de ensino tecnológico, foram alcançados. E aí lá em 2008 aí vem essa pergunta, né, sobre exatamente qual é a questão da estrutura, né, da rede. Lá em 2008, pela Lei 11.892, é criado então os institutos federais. Então os Cefetes foram rebatizados, foram renomeados, sendo transformados numa instituição que tem uma verticalização na sua estrutura, que a gente pode trabalhar com todas as áreas, né, desde o curso técnico nas suas diversas modalidades, até o doutorado, e o Instituto Federal Fluminense tem, na verdade, todos esses níveis de formação. E como existiam muitas unidades, por exemplo, no estado do Rio, que estavam associadas ao Cefet, né, lá do centro do Rio, também ao Cefet Química, ali do Maracanã, e o Instituto Federal, que era o Cefet Campus, Instituto Federal Fluminense. Nessa reestruturação, algumas unidades foram compor o Instituto Federal do Rio de Janeiro, principalmente associada ao Rio de Janeiro, ali, ligada à rede do Cefet Química. O Cefet preferiu permanecer, o Cefet Rio preferiu permanecer na estrutura do Cefet mesmo, ele não aderiu, né, porque era por adesão ao Instituto, né, pela lei, ele não foi renomeado Instituto. E as unidades que estavam mais ao norte do estado, né, norte e noroeste, foram compor o Instituto Federal Fluminense. E ainda nesse processo a gente ainda teve a expansão, tanto que o nosso campus é no finalzinho, né, o campus Maricá surge no finalzinho, lá em 2014, no finalzinho desse processo de expansão. E aí então a gente tem certa regionalidade, né? O Instituto Federal do Rio de Janeiro atua mais na região metropolitana, Baixada e alguns outros municípios ali em torno. O Instituto Federal Fluminense está mais localizado ao norte e noroeste do estado, com o campus Cabo Frio, o campus Maricá e agora, em breve, o campus Itaboraí também atuando na nossa rede multicamp do Instituto Federal Fluminense. Perdão, Márcio, eu não te ouço, desculpe. Desculpe. Como é que surge, então, a história do Instituto Federal Fluminense de Maricá? Em Maricá, né? Então, a época, né, da expansão, principalmente aí da expansão 2 e da expansão 3, diversos municípios se apresentavam e tinham ali certos critérios que tinham que ser incluídos.
E aí esses municípios que se apresentavam ao MEC desejando receber uma unidade, né, já que a gente estava saindo de 144, chegamos até a mais de 600 unidades, então muitos municípios se apresentaram. Maricá se colocou desejando receber um campus, tinha condições, obviamente, apontando a regionalidade, crescimento, né, também expansão ali, de estrutura municipal, que teria uma grande possibilidade de receber um campus. Aí, por um acordo à época da Prefeitura de Maricá com o MEC e com a reitoria do Instituto, a Prefeitura de Maricá se comprometeu a dar o espaço físico, né, o terreno, a infraestrutura com a construção do prédio, né, e, obviamente, aí o MEC, através do Instituto, iniciariam as ações com servidores, com docentes e toda a estrutura de funcionamento necessária. E foi assim que lá em 2014, final de 2014, o campus Maricá foi criado, ainda com um campus avançado, né? Situação que a gente está até hoje, que é um campus de estrutura mais reduzida, tem um número menor de servidores, que a gente não consegue, infelizmente, atender toda a demanda que a gente tem em relação à formação técnica profissionalizante, de ensino, que a gente sabe que a gente poderia alcançar, mas surge em 2014 com a primeira turma efetivamente iniciando em 2015, né, no ano letivo 2015. Então, surgiu dessa relação entre né, vamos dizer assim, a demanda local que a prefeitura percebe, que apresenta ao MEC, e foi literalmente um dos últimos campos desse processo de expansão, né, já ali no governo da Dilma, né, 2014, 2015, acho que praticamente nenhum outro campus, né, toda a rede federal foi criada, acho que o campus Maricá foi um dos últimos a acontecer. O campus Itaboraí, nosso também do Instituto Federal Fluminense, que está em obra, já tinha sido autorizado, estava ainda iniciando as etapas para as obras, né, depois foi interrompido por conta de questão orçamentária, mas o nosso campus em Maricá, do Instituto Federal Fluminense, foi um dos últimos de toda a rede federal do Brasil a efetivamente ser estabelecido, né? Isso é até interessante. Emerson, a gente falou um pouco sobre a história do IFE, falamos sobre a história de Maricá, e vamos falar mais adiante sobre quais cursos que existem dentro do campus de Maricá e qual a proposta de novos cursos, novas opções de ensino. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o diretor-geral do IFE, Instituto Federal Fluminense de Maricá, falando sobre os cursos, a história do IFE na região. Obrigado, Emerson. A gente encerrou o primeiro bloco falando sobre um pouco da história
E agora falar um pouco mais dos cursos do Instituto Federal de Maricá, que é importante aqui para a região, o impacto muito relevante em termos de formação técnica e de ensino médio. Quais são os cursos hoje que existem no campus do IFE Maricá? Qual a proposta dos novos cursos e uma visão de futuro do campus para os próximos anos? Então, Márcio, a gente, apesar desse pouco tempo, né, de instituição na região, né, aqui em Maricá e região, a gente tem sido assim bastante, tem experimentado um êxito assim tremendo, né? Por exemplo, a gente ofertou no último processo seletivo, agora no final do ano, 120 vagas. E nós tivemos mais de quase 700 candidatos para essas 120 vagas para os nossos cursos técnicos, né, que a gente oferta. Isso representa, de verdade, o quarto lugar dentro do Instituto em relação aos campos. Nós só perdemos, assim, em relação à procura para os campos maiores, lá em Campos do Goytacazes, né, o Campus Centro, o Campus Guarulhos, o Campus Macaé, né, na região de Macaé, e o Campus Cabo Frio. Então, nós estamos, assim, dentro do Instituto como um dos campos com maior procura de candidatos. Atualmente, nós temos 2 cursos técnicos, né, integrais, são cursos que acontecem integrado ao ensino médio, um curso que o aluno faz tanto o ensino médio quanto o técnico ao mesmo tempo, né, de forma integrada. É o curso de edificações, técnica e edificações, e o curso técnico em meio ambiente. O curso técnico em meio ambiente vai formar a primeira turma, né, as primeiras turmas estão sendo formadas agora, né, nesse ciclo agora de final de 2022. A gente está terminando o ano letivo ainda para iniciar o novo ciclo agora em março. A gente tem também algumas inserções em cursos que a gente chama de cursos livres, né, ou cursos FIC, que são cursos iniciais e continuados. A gente tem um centro de línguas em que a gente oferta cursos de inglês e espanhol para a comunidade, né? Isso aí até é importante, a divulgação, quem quiser e tiver interesse, periodicamente a gente abre as vagas, né? Nós temos também atualmente um convênio com a Prefeitura ofertando curso de Libras, também nesse formato de cursos curtos, né, que tem atendido aí aos servidores da rede municipal. E aí também, né, e aí nos deixa bastante orgulhoso, uma pós-graduação, a primeira pós-graduação gratuita na região, né, uma pós-graduação que tem um foco também na formação docente, a pós-graduação Lato Sensu na área de literatura, memória cultural e sociedade. A gente já tem uma das turmas formadas, com TCCs apresentados, concluídos, defendidos, e uma outra turma já em curso. Ao mesmo tempo, a gente tem também, formou uma coordenação de pós-graduação, pesquisa e inovação, que está trabalhando ali possibilidade de novos cursos de pós-graduação. A gente tem pensado em alguns cursos na área de arquitetura, já que a gente tem um curso de edificações, curso também na área de formação docente, né, a possibilidade de a gente trabalhar mais especificamente com alguns cursos de formação docente, e também na área de educação ambiental, que é uma área, né, ligada à questão do curso meio ambiente e que tem ali grandes possibilidades, né, especificamente pensando na área de pós-graduação. A gente tem avançado em diversas possibilidades, conversas, né, ações, para que a gente possa também avançar nos demais cursos, principalmente pensando também nesse atendimento do número tão grande, né, de candidatos que não foram ainda alcançados pelos nossos cursos, né? Emerson, em termos de graduação, né, quais são as ideias assim que estão sendo consideradas em termos de cursos de graduação no IFE em Maricá? Então, Márcio, aí a gente precisa também analisar uma questão que, por conta da interrupção do projeto de expansão da rede federal, né, que aconteceu ali com a interrupção também do governo Dilma, né, esse projeto de expansão ele foi interrompido nos últimos anos e, infelizmente, a gente, como campus avançado, por ter um número reduzido ainda de docentes, de servidores, a gente não conseguiu implementar o que seria um projeto lá desde a gênese do nosso campus, que é trazer uma graduação para a região, uma graduação pública para a região, especificamente também aí olhando o município de Maricá, com todo o crescimento. Existia naquela época uma conversa e uma possibilidade do curso de arquitetura, que é um curso que o Instituto já oferta em outro campo, em outro dos nossos campos. É um curso que tem assim, uma demanda local, mas infelizmente por essa alteração de percurso a gente não conseguiu ofertar. A gente tem discutido internamente, né, possibilidades que falam também, os institutos têm como perfil dentro da própria lei de criação dos institutos,
um perfil de atendimento da área de formação docente. Então, também cursos de licenciatura podem surgir, mas nós estamos aguardando, e aí fica aqui o ânimo, né, por um retorno aí de uma proposta, né, as últimas reuniões que o MEC estabeleceu, inclusive na semana passada, com os reitores, o próprio reitor do nosso instituto foi um dos reitores que teve fala na reunião com o presidente, né, na última semana, e tem sido apresentado pelo MEC a possibilidade dessa crescimento, dessa nova expansão da rede. E nós, como campus avançado, estaríamos no início da fila ali de atendimento para novos códigos de vagas, novos professores, o que nos possibilitaria uma discussão mais efetiva, né, em relação à questão da graduação. E, obviamente, a gente tem acompanhado todo o crescimento regional, as demandas regionais que, vamos dizer assim, apontam, né, para caminhos, né? O Instituto Federal Fluminense ele tem diversos cursos de graduação, tem cursos na área de engenharia. Atualmente, a gente iniciou um curso em enfermagem no campus Guarulhos, lá em Campos do Goytacazes. Então, a gente tem uma expertise significativa, tanto na formação docente, várias licenciaturas, quanto também nas áreas tecnológicas, de engenharia, tecnológica em saúde. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter no campus, à medida que a gente tenha também essa chegada, principalmente de novos colegas, novos professores, que possam dinamizar, né, a oferta na nossa região. Eu entendo que o campus avançado não tem tanta autonomia quanto um campus autônomo, Isso. né? Sim, sim. Qual é a possibilidade do campus de Maricá se tornar um campus autônomo? Então, a gente chama... houve recentemente, ainda no governo Bolsonaro, a publicação de uma portaria que reestruturava a rede e, inclusive, extinguia o termo campus avançado, mas essa portaria ela nunca entrou propriamente em funcionamento. Houve a formação de um grupo de discussão para trabalhar essa questão, mas ela acabou não acontecendo. As propostas, desde o início, a gente sempre tentou, junto ao MEC, essa mudança de titularidade, né? Ainda não foi possível, mas agora a gente entende, inclusive a discussão com os próprios reitores, já que existem mais de 50 campos avançados pelo Brasil todo, e quase todos os institutos têm campos avançados, numa situação parecida com a nossa, que tem uma demanda regional muito grande para atender, mas uma estrutura muito reduzida de pessoal, né? No nosso caso, a gente tem uma estrutura física muito grande, aí convido aí aos telespectadores que quiserem conhecer, passando ali pela estrada de Ubatiba, entre Itaboraí e Maricá, você vai ver o campus aí do lado esquerdo. Você pode chegar, nos conhecer, conversar com a gente, conhecer lá o nosso espaço. Nós temos um espaço muito grande que poderia atender a mais de 1.200 alunos, mas na situação atual a gente ainda não tem atendido. Mas a conversa com o MEC é que nos próximos anos, retomando os processos de expansão, a gente tem aí grande possibilidade de ser atendido e se transformar num campus pleno, como a gente chama, né? Com o maior número de docentes e uma maior capacidade de atendimento. Aí, paralelamente a isso, né, Márcio, pensando aqui já, a gente tem atuado, né, nos projetos junto à prefeitura, além do curso de Libras, a gente tem aí esse projeto que está, né, em fase final e que o Márcio tem atuado de forma dinâmica e à frente aí para estabelecer um convênio com a prefeitura para a gente trazer novos cursos, né? E isso aí é uma possibilidade que tem deixado ali o campus com grande expectativa, né? Esse projeto com a prefeitura vai possibilitar a gente expandir não só os 2 cursos que a gente já tem, como mais 3 novos cursos, né? Que vão atender ali a demanda regional de forma bastante significativa, né? Emerson, vai ser um prazer a gente ver o Instituto Federal Fluminense de Maricá crescer bastante. A gente espera que no futuro bem próximo a gente consiga trazer para o campus e, é claro, para o interior do estado do Rio de Janeiro, né, cursos de formação. A gente sabe da importância dos institutos federais, tanto do Rio de Janeiro quanto do Fluminense, no desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para todos nós. Eu vou te agradecer a entrevista, agradecer pelo nosso papo, manter o convite para outras conversas aqui com a gente. À vontade. Né? E foi um prazer, Emerson. Né? Um grande abraço para você, para a tua equipe aí e para todos. Obrigado. E seguimos juntos, né? Nesse caminho aí de avançar com o ensino tecnológico, né, na nossa região. Obrigado e um abraço. Obrigado, Emerson. Obrigado a você que nos assiste. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.